Oi, gente, eu sou a professora Mariana e eu vim aqui conversar com vocês sobre um aulão, uma revisão para dizer o que é que vai cair na sua prova da seleção da Prefeitura de Fortaleza para farmacêutico, certo? Então, com certeza que hoje a gente vai explorar assuntos que vão ser abordados na sua prova. Total atenção, pega a sua caneta, foco total para resolver essas questões aqui comigo e pegar esses bizuzinhos que eu vou te dar, que vai dar super certo. Beleza? Então, vamos aqui para a primeira questão, né? A primeira questão ela é da Prefeitura de Fortaleza, de 2018, certo? A banca foi o ímpar, então é a mesma banca que vocês vão encontrar e para farmacêutico. Então, uma coisa muito importante, tá? Em relação a essa banca, ela adora dois assuntos, tá? Ela adora farmacocinética e farmacodinâmica. São dois assuntos que essa banca ama. Então, não tem como a gente ir para a prova sem dar uma revisada em alguns pontos importantes de farmacocinética e farmacodinâmica, beleza? Então, vamos resolver essas questõezinhas que vocês vão ver que realmente eles vão falar bastante sobre farmacocinética e farmacodinâmica. Bora lá. Então, primeira questão, ele fala: vários fármacos podem ser apresentados na forma injetável. Após a utilização desse tipo de fármaco em um paciente pela via endovenosa, então já disse qual é a via de administração, tem-se o processo farmacocinético e não se observa. Então, antes de resolver a questão, vamos só relembrar quais são as principais fases da farmacocinética, ou seja, quando o fármaco entra no organismo, o que é que vai acontecer com ele, né? Então, primeiro ele vai sofrer o processo de absorção, depois de distribuição, metabolização ou biotransformação e, por último, eliminação, certo? Então, para ficar mais facilzinho de vocês lembrarem, a siglazinha é ADME: absorção, distribuição, metabolização e eliminação, tá? Então, o que acontece? Uma peculiaridade muito importante que a gente não pode esquecer é que no processo de absorção, na via intravenosa, a gente tem uma biodisponibilidade de 100%. O que é isso? Todo o fármaco que vai ser injetado, ele já vai cair na circulação sistêmica. Então, ele não vai passar pelo processo de absorção. Beleza? Então, o que acontece? Aqui, a resposta da nossa questão é o item A, né? Tem-se o processo farmacocinético e em fármacos que estão sendo utilizados pela via intravenosa, eu não vou ter o processo de absorção. Beleza? Próxima questão, tá? Também foi dessa mesma provinha, justamente para vocês verem que a Prefeitura de Fortaleza ama, adora o processo de farmacocinética, certo? Então, vamos lá. As substâncias necessitam ser metabolizadas no organismo humano, seja para se tornarem ativas, né? Seja para serem eliminadas. Então, o processo de metabolização, minha letra é muito feia, então me perdoem, tá? Então, o processo de metabolização, ele envolve, né, duas principais fases: a fase 1 e a fase 2. Onde a fase 1 a gente tem o quê? Tem reações, tá? Tem reações de oxidação, de redução. Então, são aquelas reações que vão preparar o fármaco para ser eliminado. Então, o fármaco ele entra na nossa circulação, né? E quanto mais lipossolúvel, melhor absorvido, certo? Quanto mais lipossolúvel, melhor absorvido. Então, o fármaco entra na nossa circulação e ele vai, depois de ser distribuído, vai ser metabolizado. Principal órgão de metabolização, fígado. Não esqueçam isso, porque é uma questão que não dá para perder, tá? Então, as reações de fase 1, como a gente comentou, elas vão ser de oxidação, de redução, e o fármaco em seguida pode passar por reações de fase 2, que são as reações de conjugação, onde ele se conjuga com algum tipo de... através de um processo que vai fazer com que ele seja melhor eliminado. Então, vamos aqui para a questão, né? Então, ele fala que seja para se tornarem ativas,
seja para serem eliminadas. Então, quando ele fala aqui ativas, a gente tem que lembrar de quê? Do profármaco, né? Então, aqui na questão, ele já tá te dando um pontozinho importante. Vamos lembrar do profármaco, beleza? Então, o profármaco, ele entra no organismo e só depois de ser metabolizado, ele vai se tornar um metabólito ativo, beleza? Então, vamos lá, continuar lendo. Um dos exemplos de metabolização que pode ser citado é o enalapril. Então, o enalapril, a gente sabe que é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, um antihipertensivo, que origina uma molécula ativa, o enalaprilato, certo? Então, em relação ao enalapril, ele é o profármaco, né? Então, a gente comentou que o profármaco, ele vai ser administrado no organismo e depois de ser metabolizado, ele vai se tornar um metabólito ativo. Nesse caso aqui, o enalapril vai se tornar o enalaprilato. Quando citadas tal exemplo, estamos falando. Então, a gente já respondeu a questão, né? Estamos falando aqui de um mecanismo que envolve a metabolização de um profármaco em um metabólito ativo. Então, de uma eliminação mais rápida? Não, né? De um metabolismo que não confere vantagens ao fármaco em questão? Também não. Então, a gente está procurando aquela resposta que fala de profármaco, visto que a relação que ele faz aqui é de profármaco e metabólito ativo. De redução de efeitos pela demora de ação do fármaco? Também não. De substâncias conhecidas como profármacos e que têm efeito após a metabolização? Opa! Então, o nosso item é o item D, tá, pessoal? Então, decorem aí que a metabolização, ela pode acontecer com a administração de um metabólito ativo, ou eu posso ter esse esqueminha de administrar um metabólito na forma de profármaco, que é inativo, e depois, ele sofre a metabolização e vai se tornar um metabólito ativo. Beleza. Próxima questão. Então, vamos lá. Também dessa provinha. Então, vocês estão vendo que já é a terceira questão que a gente fala de farmacocinética. Então, na mesma prova, 1, 2 e 3 questões comentando sobre farmacocinética. Ou seja, o que é que não posso deixar de estudar para minha provinha de domingo é farmacocinética. Beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui comigo. Os fármacos são eliminados por várias vias. Entretanto, uma das mais importantes é a via renal. Então, aqui ele já está dizendo pra gente qual é a principal via de eliminação dos fármacos, né? A principal via de eliminação dos fármacos é a via renal. A gente sabe que existem outras vias de eliminação, como a bile, fezes, mas a via renal é a rainha da cocada preta. Por essa via, os fármacos podem ser excretados por diversos mecanismos. Quando se tem a formação do ultrafiltrado, esse fluido ainda pode receber fármacos por transportadores. Olha a palavra importante aqui. Para tudo. Aqui é a palavra importante da questão, certo? Específicos que compõem o néfron. Então, atenção, largue tudo, largue seus lápis, que agora vai o bizu da tia Mari para você, tá? O que acontece? A gente, quando vai falar de eliminação de fármacos, a gente tem 3 principais mecanismos, né? Ai, professora, eu já sei disso. Tá certo, eu sei que você sabe, mas preste atenção. Então, a gente vai ter a filtração glomerular, depois a secreção tubular ativa e depois a reabsorção tubular passiva, certo? Ah, certo, professora, eu já sei. Ótimo. Então, o bizu é o seguinte, quando ele fala em formação, ou ele tem a palavra filtrado, ou formação de um filtrado, alguma coisa do tipo, você já fica atento para ser filtração glomerular. Quando ele fala em transportadores, a palavra transportadores, se ele vai no teu enunciado e fala transportadores, você já fica atento, já pensa, se é transportador, eu vou lembrar da tia Mari e vou lembrar que é secreção tubular ativa. Porque quando a gente fala em um processo ativo, eu preciso ter gasto de energia utilizando esses transportadores. E por último, reabsorção tubular passiva. É o terceiro momento
onde eu vou ter a reabsorção de alguns itens e a eliminação do restante através da urina. Quando eu falo em reabsorção, geralmente no enunciado da questão ou no item, ele traz junto uma palavrinha chamada pH, tá? Então, o bizu é o seguinte, certo, gente? Quando a gente tem transportadores, a gente já começa a pensar em secreção tubular ativa. Quando a gente dá uma lida e vê pH, a gente vai pensar em reabsorção tubular passiva, certo? Então, tendo em vista tudo isso, vamos continuar aqui lendo a nossa questão, tá? Então, vamos lá. Então, ele falou aqui que se tem a formação de ultrafiltrado, né? E esse ultrafiltrado ainda pode receber fármacos por transportadores específicos, que compõem o néfron. Então, aqui ele diz que aconteceu a filtração glomerular e depois esses fármacos podem ter sido entrados no filtrado pelo transportador. Então, falou em transportador, a gente já... Opa! Eliminação por filtração glomerular é o primeiro item. Não, né? A gente sabe que a eliminação, ela tem aqueles 3 processozinhos que a gente acabou de comentar. Difusão passiva pelo epitélio tubular. Nem existe esse mecanismo envolvido. Secreção tubular ativa. Opa! Falou em transportador, eu já começo a pensar em secreção tubular ativa. Reabsorção glomerular ativa. Também é um que não existe. Então, o nosso item correto é o item C. Como eu falei para vocês. Secreção tubular ativa, a gente, lembra de transportadores. Reabsorção tubular passiva, a gente lembra de pH, tá? E quando a gente fala em filtração glomerular, a gente lembra de filtrado, de glomérulo. Então, levem pra vida essa diquinha aí da Tia Mari que 95% das vezes ela dá super certo. Vamos pra próxima. Quarta questão, tá? A quarta questão, ela vai falar sobre... Vamos lá. Vou sumir aqui pra gente falar um pouquinho sobre esses canais iônicos e sobre os receptores, certo? Então, ela fala, quando se possuem fármacos que agem em canais iônicos, regulados por ligantes, estamos falando de receptores. Então, dentro da farmacologia, a gente sabe que existem receptores metabotrópicos e receptores ionotrópicos. Professora, só tem esses dois? Não, a gente ainda tem os receptores nucleares, né? Que estão dentro da célula, que é um caso aqui à parte que a gente não vai comentar agora. Então, quando a gente fala em receptores metabotrópicos, vão lembrar de quem? Dela, a princesa, a mais linda, proteína G, certo? Então, receptores metabotrópicos estão diretamente ligados à proteína G. E os ionotrópicos, professora, estão ligados a canais iônicos. Então, a gente acabou já respondendo aqui a nossa questão. Só um parênteses aqui, pessoal. Em relação à proteína G, existem 3 principais tipos de proteína, né? GI, GQ e GS. Então, vale a vocês dar uma revisadazinha nisso antes de irem para a prova, tá? Então, a GI, ela inibe, GQ está envolvida com a via do IP3 e do diacilglicerol, e a GS estimula a via do AMP cíclico, tá? Então, vamos lá. No caso aqui da nossa questão, a gente vai... Ele está perguntando quem são os receptores que agem em canais iônicos regulados por ligantes. Então, os fármacos agem nos canais iônicos regulados por ligante. Então, a gente está falando de que tipo de receptores, né? Respondemos aqui já, de receptores ionotrópicos. Item D, metabotrópico não, que a gente viu que está relacionado mais à proteína G. Reguladores de enzimas como a adenilato ciclase e produtores de segundo mensageiro, aqui são os metabotrópicos. Então, ele falou em 3 itens do metabotrópico e o nosso item, que é o ionotrópico, é o que está ligado a canais iônicos. Beleza? Questãozinha aqui, não dá para perder, né? Vamos lembrar, canal iônico, a gente já lembra de receptor ionotrópico. Metabotrópico é o outro, proteína G. Então, ionotrópico, canais iônicos. Façam essa relaçãozinha aí na cabeça de vocês. Quinta questão, vamos lá.
também da mesma prova. Então, mais uma vez eu tô batendo aqui nessa tecla, né? Tô batendo aqui na tecla. Olha aqui pra mim. Tô batendo na tecla. Vai cair na sua prova farmacocinética. Vai cair na sua prova farmacocinética. Não existe não cair. Então, a gente tá fazendo as provas, a mesma prova, já está na 5ª questão e já é a 5ª questão de farmacocinética. E agora entrou em farmacodinâmica. Então, se tem duas coisinhas que vão cair na sua provinha, se chama farmacocinética e farmacodinâmica. Bora lá. Então, os fármacos lipossolúveis conseguem atravessar com bastante facilidade a membrana celular. Então, a gente sabe que os fármacos lipossolúveis são os que são melhores absorvidos e os fármacos hidrossolúveis são melhor eliminados. Então, os lipossolúveis são melhor absorvidos e os hidrossolúveis são melhor eliminados, certo? Então, aqui ele fala, os fármacos lipossolúveis conseguem atravessar com bastante facilidade a membrana celular e chegar aos seus sítios de ação, tá? Os receptores desse tipo de fármacos são... Então, a gente acabou de ver, é apenas uma repetição, né, da questão anterior. A gente viu que podem existir os receptores metabotrópicos, ionotrópicos e os receptores nucleares. Então, os receptores citoplasmáticos e o receptor nuclear, tá? Então, vamos aqui para a questão. Os receptores desses tipos de fármacos são acoplados à proteína G? Sim, são, mas não são só eles, né? Então, já dá para excluir essa. Podem ser nucleares ou citoplasmáticos? Tá aqui o nosso item, mas vamos ler o restante. Modificam funções celulares rapidamente por agirem diretamente dentro da célula? Não, né? A gente viu que existem os nucleares e os citoplasmáticos. Não alteram funções celulares importantes por serem de difícil acesso. Também não, eles estão lá na membrana celular, né? O canal iônico ou a proteína G estão lá na membrana celular próxima ao citoplasma. Então, a gente tem que esses receptores, eles podem ser nucleares e citoplasmáticos, certo? Então, vamos lá. 6ª questão. Olha aqui pra mim. Que bela surpresa. Mais uma questão de farmacocinética. A mesma prova, mais uma questão de farmacocinética. Aí, professora, vou sair para a prova. O que é que eu vou decorar? O que é que eu vou ler e reler? Farmacocinética. Bora lá. Então, o metabolismo de fármacos pode envolver 2 tipos de reação. A gente comentou há pouco, né? Fase 1, que são as reações de oxidação, redução. E fase 2, que são as reações de conjugação. As reações de fase 1, vamos lá. Elas são para quê? São sintéticas? Não, não são sintéticas. Então, elas acontecem dentro do organismo normalmente. Em geral, aumentam a lipossolubilidade do fármaco? Não, né? Então, vamos ver o que é que ela vai fazer, certo? Ela vai aumentar a hidrossolubilidade do fármaco. Então, o fármaco hidrossolúvel, como a gente comentou no slide passado, o fármaco hidrossolúvel é um fármaco que vai ser melhor eliminado. Então, as reações de metabolização, elas vão ocorrer justamente para isso. Elas vão ocorrer para que esse fármaco seja melhor eliminado, tornando ele o quê? Mais hidrossolúvel, tá? Quase não ocorrem no tecido hepático? Não, pessoal, claro que não. Elas ocorrem quase que 90% das vezes no tecido hepático. Frequentemente originam produtos químicos mais reativos? Sim, né? São aqueles metabólitos ativos, tá? Então, questãozinha tranquila, reação de fase 1, fase 2, vai estar na sua prova. Questão 7. Também da mesma provinha. Então, essa provinha aqui, ela tá maravilhosa. O organismo possui vários tecidos e órgãos responsáveis pela remoção de fármacos. No caso de anestésicos voláteis, o sistema ou tecido que faz a remoção é
Então, quando a gente fala de volátil, a gente já tá pensando em quê? Em respirar, né? Em coisas que vão ressuspender no ar. Então, renal? Não. Hepatobiliar? Também não. Adiposo, muito menos. Então, só sobra aqui pra gente o pulmonar, que é justamente por quê? Porque a gente vai respirar, são anestésicos voláteis, né? Então, o pulmonar é o tecido que vai remover esse fármaco anestésico volátil do seu organismo. Questão 10. Vamos lá. Prefeitura de Fortaleza, a mesma provinha, né? Agora ela vai falar um pouquinho sobre os fármacos benzodiazepínicos, que virei até aqui pra mim para falar sobre eles. Eles estão muito presentes em toda prova de farmacêutico. Se tem uma coisa que banca de prova de farmacêutico gosta, além de farmacocinética e de farmacodinâmica, é de fármacos que agem no sistema nervoso. Então, são os reizinhos das provas, né? E essa questão aqui é uma questão fácil que não dá para você perder na sua prova. Então, fármacos como os benzodiazepínicos são frequentemente utilizados em idosos. Entretanto, seu uso deve ser evitado pelo quê? Então, seu uso deve ser evitado. Quando a questão ela traz essa coisa de seu uso deve ser evitado, eu já vou pensar nas palavrinhas efeitos adversos, né? E aí, ele pergunta, qual é o efeito adverso do benzodiazepínico? Que vai ser um problema se eu for um idoso, né? Então, vamos lá, ver o que a questão me diz. Alteração da reabsorção óssea? Não, né? Tem nada a ver, essa questão da osteomalácia, reabsorção óssea, não tem nada a ver com benzodiazepínico. Modificarem a função renal? Também não altera a função renal. Induzirem hiperatividade e agitação? Não, né, gente? A gente sabe que os benzodiazepínicos, eles são depressores do sistema nervoso. Então, eles não vão causar nem hiperatividade nem agitação. Serem relacionados ao aumento de risco de queda, confusão e delírio? Isso mesmo. O item D é a nossa resposta. Por quê? Porque um dos efeitos adversos do uso de benzodiazepínicos é justamente o quê? A pessoa ficar, né, naquele momento de sedação, de sonolência, de confusão, por conta desses fármacos que vão agir deprimindo o sistema nervoso. Beleza? Então, por isso que em idosos, esse fármaco ele deve ser evitado, tá? Para evitar esse risco de queda. Próxima questãozinha, também da mesma provinha, né? Então, a gente tá fazendo essa prova aqui juntos e observando que até agora ele trouxe questões de farmacocinética e de farmacodinâmica e agora tá falando de fármacozinhos, né? Que vão agir no sistema nervoso. E do sistema nervoso, ele traz a gente aqui para comentar um pouquinho sobre a dobutamida. Quem é a dobutamida, né? A dobutamida é um fármaco utilizado para insuficiência cardíaca. E aqui na questão ele diz, ó, é utilizado para insuficiência cardíaca. Beleza. E ela é utilizada para insuficiência cardíaca, principalmente em emergências, né? Então, aqui na questão ele também diz, ó, indicado em caso de choque cardiogênico. Então, é uma emergência. Professora, por que ela é usada em caso de choque cardiogênico? Porque ela pode ser feita pela via intravenosa. Então, ela vai ter a sua ação mais rápida, né? Eu não vou ter a fase de absorção. Então, beleza. Passeou, falou aqui da dobutamida, mas a pergunta que ele quer saber é, onde é que essa senhora aqui, ela age? Então, onde é que a dobutamida vai agir, pessoal? Ela vai agir aonde? Ela é o quê? Isso aqui você tem que saber. Tem que saber em qual receptor ela vai agir. Ela vai agir em receptor beta 1. Então, ela é um agonista beta 1. Professora, por que é beta 1, né? Beta 2? Porque o beta 1, a gente sabe que ele está no coração. Então, não esqueçam nunca, guardem no coração. O receptor beta 1, ele está no coração.
E o receptor beta 2, professora? O receptor beta 2, ele está no pulmão, tá? Então, não esqueçam disso, pessoal, não esqueçam disso. Quando eu falo em beta 1, eu estou falando em coração. Professora, mas o beta bloqueador é uma coisa. Aqui a gente está falando em agonista, ou seja, ele vai estimular beta 1, certo? Então, a dobutamida, ela é um agonista beta 1 utilizado em urgências, tá? Em urgências, por ser utilizado na via intravenosa, em casos de insuficiência cardíaca. Beleza? Próxima questão. Então, vocês veem o que, pessoal? Vem aqui comigo, ó. Vocês veem o que? Vocês veem que a prova, ela passeia pela farmacologia. A gente já está na 12ª questão e ela continua batendo na tecla de farmacologia. Então, por isso a gente está dando gás aqui em farmacologia. E o que acontece? Acontece que ela, depois que explora bastante, tira o seu juízo com farmacocinética e farmacodinâmica, ela vem aqui explorando todas as classes de fármacos que estão no seu edital. Então, nem que seja uma questãozinha, ela vai lá e você tem que saber isso aqui, né? Então, pelo menos o mecanismo de ação, efeito adverso e aquelas peculiaridadezinhas, né? Efeitos adversos especiais de cada classe, vocês têm que dar uma olhada, tá? Não deixem de ir para a prova sem dar uma olhadinha em mecanismo de ação e em efeitos adversos. Beleza, então vamos lá. A questão 12, certo? Questão 12, ela fala sobre a neostigmina. Quem é a neostigmina, professora? A neostigmina, ela vai agir no metabolismo da acetilcolina, certo? Então, a acetilcolina, a gente sabe que é um transmissor, né? Que vai agir em dois principais receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, tá? Então, não esqueçam disso, né? Vão olhar lá o que é que o receptor muscarínico, onde é que ele tá? E o que é que acontece quando o fármaco se liga lá? E o nicotínico, ele tá no sistema nervoso periférico? Não, né? Ele tá principalmente no sistema nervoso central. Então, todos esses pontozinhos, a banca gosta. Ela gosta de saber se você sabe que o muscarínico tá no sistema nervoso periférico, principalmente no parasimpático, né? Ou se você sabe que o sistema nervoso central é onde tem a maior quantidade de receptores nicotínicos, certo? Então, a neostigmina é um fármaco que interfere no sistema nervoso parasimpático. Então, nós vimos lá, né, aqui, que a acetilcolina ela está intimamente ligada com o sistema nervoso parasimpático. Pode ser utilizado em situações nas quais há comprometimento da ativação da junção neuromuscular, como na miastenia grave, né? Miastenia gravis é uma doença autoimune que é relacionada com o metabolismo da acetilcolina, né? Então, não podemos esquecer que essa doençazinha, ela está presente quando existem autoanticorpos que vão interagir com a acetilcolina e alterar o seu metabolismo, tá? Então, esse fármaco é utilizado. Por que que, para o tratamento da miastenia graves, eu vou utilizar a neostigmina? Aqui é uma questão limpa e seca de mecanismo de ação. Então, se eu não souber o mecanismo de ação da neostigmina, obviamente eu não vou saber responder a questão, né? Então, lembrem-se que a neostigmina, a fisiostigmina, todas elas vão agir em uma enzimazinha muito importante para a gente, que se chama acetilcolinesterase, tá? Então, vamos pincelar aqui um pouquinho sobre a acetilcolinesterase. Vamos comentar aqui sobre ela. Então, a acetilcolinesterase, ela é a enzima que vai degradar, então ela degrada a acetilcolina, certo? Existe uma classe de fármacos que vão agir inibindo a acetilcolinesterase. Se eu vou inibir a acetilcolinesterase, pessoal, o
que é que vai acontecer? Eu vou ter um aumento da acetilcolina, visto que a acetilcolina não está sendo degradada. Então, quando eu utilizo um fármaco que inibe a degradação de acetilcolina, eu quero o quê? Eu quero o aumento da acetilcolina na fenda sináptica, tá? No caso aqui da miastenia graves, eu vou usar principalmente a neostigmina. Por quê? Porque ela inibe a acetilcolinesterase. Então, ela está dentro dos fármacos anticolinesterásicos, certo? Então, anticolinesterásicos vão ser os que vão inibir a acetilcolinesterase. Inibindo a acetilcolinesterase, eu vou ter a acetilcolina com a maior quantidade na minha fenda sináptica. Próxima questão. Que eu falei para vocês, né? A próxima questão, ela vem justamente falando de efeitos adversos bem peculiares de alguns tipos de fármacos, tá? Então, o que acontece? Tem que saber. Então, essa questão, se você não sabe qual é o efeito adverso relacionado ao uso do clorofenicol, você já perde a questão. Não tem como, tá? Então, o clorofenicol é um antibiótico. Aí eu lhe pergunto, qual é o mecanismo de ação do clorofenicol? Só pra gente lembrar, ele vai agir na subunidade 50S do ribossomo da bactéria e vai inibir a peptidilpeptidase, né? Que é aquela enzimazinha importante na síntese proteica. Então, vamos ao que interessa aqui, que no caso é o clorofenicol. É um antibiótico bastante utilizado na rotina clínica. Mas ele pode levar, assim, uma síndrome em bebês, tá? Então, qual é a síndrome que está associada ao uso de clorofenicol quando eu uso clorofenicol em bebê, né? Então, aqui ele vai trazer vários tipos de síndromes, alguns que eu nem conheço, para ser bem sincera, síndrome de Waller, síndrome de insuficiência hepática aguda do bebê, síndrome de angústia respiratória, né? Então, nenhum dessas síndromes está associada ao uso de clorofenicol. Porém, existe uma síndrome chamada de síndrome do bebê cinzento, que está associada ao uso de clorofenicol. Então, falou em clorofenicol, falou em efeito adverso, né? Relacionado ao uso de clorofenicol em bebê, você já lembra do bebê cinzento, tá? Aquele bebezinho que vai ficar roxinho, vai ficar cinzento com o uso do clorofenicol, certo? Então, a resposta da nossa questão é o item D, síndrome do bebê cinzento. Próxima questão, falando de antibiótico também. Então, clorofenicol já foi citado, agora a gente vai comentar sobre os aminoglicosídeos. Pense numa classe de fármacos que cai. Eu acho que 90% das provas, 95% das provas, se tiver antibióticos, antimicrobianos no seu edital, vai cair uma questão falando de aminoglicosídeos. Aminoglicosídeo é a menina dos olhos da banca. E aqui não ia ser diferente. Então, aminoglicosídeos são antibióticos utilizados em infecções por bactérias gram-negativas. Pessoal, se eu estou dizendo para vocês que o aminoglicosídeo cai, então não existe vocês irem para a prova sem estudar mecanismo de ação. Não existe. Então, o mecanismo de ação do aminoglicosídeo é o quê? Né? Ele vai agir aonde? Ele vai agir na subunidade do ribossomo da bactéria, subunidade 30S. Ai, professora, 30S é tetraciclina. Também. Só que o que é que acontece? O aminoglicosídeo, ele vai agir na subunidade 30S, só que ele vai ser bactericida, ou seja, ele vai matar a bactéria, tá? Mas o que ele quer saber aqui não é nada de mecanismo de ação, não é nada disso. Ele quer saber, mais uma vez, sobre os efeitos adversos do uso desse antibiótico, né? Então, mais uma vez, ele vem pedindo questões de efeitos adversos específicos dos fármacos.
Primeiro foi o clorofenicol, com bebê cinzento, e agora a gente tem aqui os aminoglicosídeos. Então, os aminoglicosídeos são antibióticos, utilizados em forma de infecção por bactéria gram-negativa e comumente podem levar. Então, pessoal, viu aminoglicosídeo? Você vai lembrar de 2 tipos de efeitos adversos que estão associados ao uso desses fármacos. Primeiro, ototoxicidade, ou seja, o paciente que fizer uso pode correr o risco a perder a audição, ter a sua audição prejudicada. Então, primeiro, ototoxicidade. Segundo, nefrotoxicidade. Então, esses 2 são os 2 principais efeitos adversos associados ao uso de aminoglicosídeos. Então, aqui a gente tem cardiotoxicidade, não. Hepatotoxicidade, também não. Queda de pressão abrupta, também não. Então, não causa hipotensão. E, por último, ele traz o efeito adverso, que é mais pronunciado quando se tem o uso de aminoglicosídeos, que são a ototoxicidade. Então, falou em aminoglicosídeo, eu vou lembrar da tia Mari. Ai, aminoglicosídeo, lembrei da tia Mari. Vou lembrar de quê? De ototoxicidade e de nefrotoxicidade. Então, são os 2 efeitos adversos que estão associados ao uso de antibióticos aminoglicosídeos. Beleza? Vamos para a próxima. Mais uma vez, ele cobrando, né? Ele cobrando o quê? Antibióticos, certo? Então, já falou de clorofenicol, já falou de aminoglicosídeo. Então, na mesma prova, ele já está indo para a terceira classe de antibiótico. E agora ele vai comentar aqui com a gente sobre o mecanismo de ação. Então, mais uma vez, eu vou dizer, tá? Para vocês lembrarem de mim lá na hora da prova, vão lembrar de mim. Vão lembrar, vixe Maria, bem que a professora falou. Se tem uma coisa que cai, é mecanismo de ação e efeito adverso de fármaco. Principalmente os efeitos adversos mais específicos daquele fármaco. Então, vai para a prova de farmacêutico, tem que saber mecanismo de ação. E aqui ele está perguntando para a gente o quê? O grupo de antibióticos que tem como mecanismo de ação a inibição da topoisomerase 2, que é uma DNA girase. Então, já deu de cara o mecanismo de ação. Ó, o mecanismo de ação é esse. Inibe a topoisomerase 2. Quem é? Vamos aqui para as nossas opiniões, para as nossos itens. Aminoglicosídeos? Não. A gente viu nesse instante, né? Que eles vão agir na subunidade 30S do ribossomo da bactéria. Então, não são aminoglicosídeos. Carbapenêmicos? Não, né? Os carbapenêmicos, ele é um beta-lactâmico, né? Então, não vai agir nessa parte. Ele vai agir na parede celular bacteriana. Fluoroquinolonas, certo? É o nosso item, né? Então, as fluoroquinolonas, os famosos, né? Levofloxacino, ciprofloxacino, né? Que gosta de cair esse aqui, ciprofloxacino. Usado para quê, professora? Infecção urinária, né? Então, o ciprofloxacino é uma fluoroquinolona que gosta de cair. Macrolídeos. Então, macrolídeo não, né, gente? Macrolídeo não está envolvido com a DNA girase, certo? Então, nossa resposta é a fluoroquinolona. Professora, que ele até errou, é macrolídeos, né? E os macrolídeos, vamos falar sobre o mecanismo de ação, que ele age na subunidade 50S, tá? Do ribossomo. Então, nossas 4 opções, a única opção que se encaixa em mecanismo de ação, onde há uma inibição enzimática, né? No caso aqui da topoisomerase 2, são as fluoroquinolonas. Próxima questão. Está no seu edital e é contemplado também na prova, né? Nessa provinha que a gente está resolvendo, que são os AINES, anti-inflamatórios não esteroidais. E eles podem levar a danos na mucosa estomacal. Então, mais uma vez, eu vou bater nessa tecla. Efeito adverso e mecanismo de ação cai na prova, tá? Então, mucosa estomacal sendo danificada, sofrendo úlceras, tendo sangramento, você pensa em uso de AINES. No caso, AINES de primeira geração, né? Que são os que não são seletivos, tá? Então, os AINES não seletivos, eles vão agir tanto na enzima COX-1 quanto na enzima COX-2
Então, a COX-1 ela é constitutiva do estômago, então vou ter esse sangramento estomacal. Então, vamos ver aqui o que ele quer, né? Pode levar a danos na mucosa estomacal por aumentar a produção de leucotrienos? Não. Os AINES, eles nem estão envolvidos no ciclo dos leucotrienos. Eles estão envolvidos na inibição da ciclooxigenase, que tem a ver com as prostaglandinas. Os leucotrienos, eles estão associados à lipoxigenase, então não tem nada a ver. Diminuir a motilidade no trato digestório? Também não, certo? Não é por isso que pode levar a esse dano na mucosa. Aumentar a atividade da ciclooxigenase? Não, né, pessoal? É justamente o contrário. Ele vai inibir a COX. E por inibir a COX, ele vai diminuir o quê? A produção de prostaglandinas. E é por isso que eu vou ter um dano estomacal. Por quê? Porque as prostaglandinas, elas têm efeito constitutivo. Elas vão ajudar, né, a manter o equilíbrio no estômago em relação à secreção de H+, certo? Então, olha aqui pra mim. AINE, efeito adverso principal, são relacionados a quê? Sistema renal e questão do estômago, ou seja, danos estomacais, certo? Foca aqui, não esquece. Próxima questão. Os glicocorticoides são outra classe de anti-inflamatórios, né? No caso aqui, eu tenho os anti-inflamatórios esteroides, certo? Quando utilizados de forma crônica, podem levar a síndrome de Ward-Romano, não é? Stevens-Johnson, não, né? Stevens-Johnson é aquela síndrome onde eu tenho uma reação de hipersensibilidade. E síndrome de Cushing, que é a nossa resposta. Professor, o que é a síndrome de Cushing, né? A síndrome de Cushing, ela está justamente associada a esse uso crônico do glicocorticoide. Então, quando o paciente passa muito tempo utilizando o glicocorticoide, a gente vai ter esse desenvolvimento da síndrome de Cushing, que é o quê? O paciente começa a desenvolver algumas características, tanto internas quanto externas, né? Ou seja, características físicas bem peculiares dessa doença. Então, aquela face em forma de lua, deposição de gordura na região abdominal, afilamento das pernas. Então, tudo isso está relacionado à síndrome de Cushing, tá? Então, falou em aumento de glicocorticoides, excesso de glicocorticoides, a gente está falando em síndrome de Cushing. Mais uma questão de farmaco. Alguns fármacos são atribuídos por ter bons efeitos anti-inflamatórios e menos efeitos colaterais no trato digestório. Entre eles estão os coxibes. Quem são os coxibes, pessoal? Eles são seletivos de COX-2, ou seja, eles vão inibir só a COX-2, por serem mais seletivos para COX-2. Então, já respondeu, né? Então, os AINES não seletivos, eles vão agir em COX-1 e COX-2. Os AINES seletivos só em COX-2. E ainda tem um outro, que é o nosso famoso paracetamol, que vai agir em COX-3, tá? Questãozinha tranquilíssima. Vamos para a próxima. Também da mesma prova, marque a alternativa que apresenta antibióticos de ampla ação e que tem como mecanismo de ação a inibição da síntese proteica, mas apresenta como efeito colateral, mais uma vez, volta aqui, mais uma vez, gente, ele está falando de quê? De mecanismo de ação e efeito adverso peculiar de uma classe de fármacos. Então, aqui ele está falando de um fármaco que inibe a síntese proteica e que vai ter como efeito adverso, efeito colateral, a deposição em ossos e dentes em crescimento, promovendo manchas e deformidades ósseas por quelarem o cálcio. Então, gente, inibe a síntese proteica. Primeiro item, cefalosporina. Já não pode ser,
né? Porque a cefalosporina, ela é um antibiótico que vai atuar na parede celular bacteriana. E o nosso item, que é a tetraciclina, vou correr aqui um pouquinho, porque o nosso tempo está esgotando. O nosso item, que é a tetraciclina, ele vai agir justamente inibindo a síntese proteica, porque age na subunidade 30S do ribossomo, e ele vai ter como efeito adverso exatamente isso, né? Então, por que eu não uso tetraciclina em bebê, em criança? Cair na sua prova, você vai lembrar de mim. Não posso usar tetraciclina em bebê e criança, ou tenho que avaliar os riscos por conta disso, por conta que ele se deposita nos ossos e nos dentes, então pode atrapalhar o crescimento da criança, tá? Então o efeito adverso associado justamente à tetraciclina é essa deposição nos ossos e dentes em crescimentos que formam essas manchas, tá? Então nosso exemplo, nossa resposta aqui é o item B. Próxima questão. Falando também de antibiótico. Então, se tem uma coisa que o INPA gosta, se tem uma coisa que prova de farmacêutico gosta, é de antibiótico, né? Então, o ácido clavulânico é uma molécula que tem grande atividade antimicrobiana. Vamos lá, vamos já falar do ácido clavulânico. Tem grande resistência a beta-lactamases. Funciona como um inibidor de muitas beta-lactamases. Não pode ser associado a outros fármacos. Vamos falar aqui da associação do ácido clavulânico, né? Então, o ácido clavulânico, ele vai vir sempre associado principalmente à amoxicilina, né? Que é uma penicilina. Então, o ácido clavulânico, ele vai ser associado à amoxicilina por quê? Porque a amoxicilina, as bactérias vieram ao longo do tempo conferindo o quê? Resistência à amoxicilina, e estavam sendo capazes de quebrar o anel beta-lactâmico da amoxicilina. Aí veio o ácido clavulânico, que é justamente um inibidor das beta-lactamases, se juntou com a amoxicilina para impedir que essas bactérias viessem a quebrar esse anel. Então, a nossa resposta aqui funciona como um inibidor de beta-lactamases. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta o fármaco que pode ser classificado como uma penicilina, penicilase resistente, ou seja, ela é de amplo espectro, certo? É resistente à penicilina. Desculpa, é resistente à penicilase. Então, a benzilpenicilina, não, ela é uma penicilina, mas ela não é resistente. Foi uma das primeiras classes de penicilina. Cefalexina? Não, né? Cefalexina é um beta-lactâmico, mas ela não vai agir não é uma penicilina, ela é uma cefalosporina. Meropenem? Também não, né? Ele é um carbapenêmico. E por último, a gente tem a oxacilina. Então, nas nossas opções, a que a gente poderia considerar era o item A ou o item B. O item D, a benzilpenicilina, ela não é uma penicilina resistente à penicilase. Penicilinase, ou nome difícil, a penicilinase. Então, o que nos resta é a oxacilina. Então, a oxacilina e a medicilina, são resistentes à penicilase, certo? Vamos aqui para mais uma questãozinha, que vai ser a nossa última, e vamos falar sobre os fármacos opioides. Os fármacos opioides são fármacos bastante utilizados em dores intensas por serem potentes analgésicos. Então, outra coisa que gosta de cair é opioide, né? Então, opioide gosta de cair. O mecanismo de ação desses fármacos. Então, qual é o principal mecanismo de ação dos opioides? Vão diminuir a produção de mediadores inflamatórios? Não, né? A gente aqui está falando de anti-inflamatórios. Aumento da atividade nociceptiva? Também não. Tá? Por quê? Porque a atividade nociceptiva está relacionada à dor. Então, se eu vou usar um analgésico, eu tenho que diminuir a dor, né? Então, não tem nada a ver. A abertura de canais de potássio e o fechamento dos canais de sódio, inibindo a condução nervosa da dor. Justamente, esse é o nosso item. O principal mecanismo de ação dos opioides é esse. Eles vão agir a nível de canais iônicos
a nível de canais iônicos, relacionados principalmente à questão da condução nervosa. Então, o impulso nervoso vai ser reduzido, né? Então, a gente vai ter os canais iônicos estando envolvidos nos opioides. E a despolarização do neurônio? Não, né? Então, a gente tem o item C como o nosso item de escolha, certo? Então, pessoal, aqui a gente pincelou algumas coisas relacionadas à prova da prefeitura, né? Que vai ser domingo. E essa prova tem tudo para estar com essa carinha aqui que eu comentei com vocês, né? Pelo menos na parte de farmacologia. Professora, o que é que eu não posso deixar de estudar, de revisar, de olhar, de pegar lá minhas anotaçõezinhas, meus bizus, de rever na aula da professora? Farmacocinética como um todo, farmacodinâmica como um todo e mecanismo de ação e efeito adverso, principalmente os mais peculiares, das classes de fármacos que estão no seu edital. Então, isso aqui eu tenho mais certeza do que sei lá o que vai cair, certo? Então, vai cair na sua prova. Então, pessoal, eu desejo uma boa prova para todo mundo. Vamos para cima, que a aprovação já é certa. Muito obrigado e abraço.